Aleluia. Povo de Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Alguém está com frio? Não? Então tá bom. O meu céu vai ter 25 graus, irmãos. Eu estou preocupado como é que eu vou fazer com minha esposa lá no céu. O dela é 0 grau. Aí Jesus vai dar um jeito lá. Irmãos, eu coloquei o título nessa palavra, desfrutando o poder da unção. Talvez ela seja uma palavra comum a nós. A palavra unção vem da língua latina, de ungir, de unção, de untar. Mas a unção para nós ela é uma capacitação de Deus. O óleo é um símbolo. E a primeira vez que ela aparece na Bíblia é quando Deus fala a Moisés, no livro de Êxodo. Já eu volto para 1 Samuel 16. Lá em Êxodo 30, Deus mandou ele fazer um óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas com perfume. E Deus disse que esse óleo seria sagrado, e ele ungia a tenda, o local do encontro, a mesa e todos os utensílios do altar, como também ungir os sacerdotes. Então era a maneira de consagrar, de separar para Deus objetos e homens e pessoas. E essa foi a caminhada em toda a Bíblia até chegar no Novo Testamento, quando eu chego daqui a pouco no Novo Testamento. E há um momento na Bíblia de uma unção especial que eu quero ler com você, 1 Samuel 16, do 11 em diante. Então perguntou a Jessé, e seu profeta Samuel, Deus tinha rejeitado Saul como rei, e ele diz: agora você vai na casa de Jessé e unja um dos filhos dele, que eu estou separando para ser rei em Israel. Jessé ficou com medo do rei saber e mandar matá-lo, e Deus disse: não, diga que você vai cultuar, você cultua e faz a unção. E assim ele fez. Então chegou Samuel, perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Ele olhando cada um e Deus dizendo: não é esse. Quando acabou os que tinha, os homens, ele perguntou: só tem esse ou tem mais um? Tem mais alguém? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: trago aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou a Ramá. Você pode dizer amém? Papai querido, permanece conosco no entendimento. Senhor, nos dá fé nessa hora, revelação a mim e a todos os teus filhos que estão aqui. Declaramos agora e ordenamos que esteja fora desse lugar toda a incredulidade, toda a tristeza que tua filha já mandou embora, todo espírito contrário do Senhor. E é no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Aleluia. Eu separei uma das pessoas ungidas. Você que está em casa, se concentre aí. Eu sei que em casa tem muitas coisas acontecendo. Diga: menino, pare aí, escute, para que você não possa só estar assistindo o culto, para que você possa estar participando. Irmãos, o texto diz que na hora que Samuel ungiu com um propósito que só ia acontecer muito tempo depois, talvez 15 a 16 anos, foi que Davi foi estabelecido como rei. Mas essa unção aqui era para afirmar e para capacitar aquilo que Deus tinha na vida de Davi.
Essa unção, irmãos, que no Velho Testamento ela vinha em momentos específicos. O Espírito Santo no Velho Testamento vinha para uma missão. O homem precisava de inteligência para fazer uma obra de arte para o Senhor. Ele vinha para uma missão, para uma função. Você viu muito nos livros de Juízes, como Deus dava capacidade, como é que Deus dava uma força sobrenatural para Sansão, para fazer algo. Então aqui Deus ungiu Davi, quer dizer, Ele capacitou Davi para algo que ele ainda ia ser. Toda unção, ela afirma, legitima e ela empurra você para um nível maior. É tão forte aqui, irmãos, que deixa eu citar algumas coisas do Novo Testamento. No Novo Testamento, irmãos, em Marcos 6, o versículo 12, diz que eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Eles aqui são os discípulos. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então, Jesus usava óleo para curar. Os seus discípulos faziam isso. Então, a unção ela é em 3 áreas: na cura física, de objetos e de pessoas. Então, a Bíblia diz que a unção quebra o jugo. As pessoas oprimidas, a gente também toca com óleo, ordenando que demônios vão embora. A unção aqui de cura acompanhou a vida de Jesus. Lucas 4:18 diz que o Espírito do Senhor estava sobre... Jesus diz: o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Em Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então Jesus era ungido, amém? Jesus é ungido, foi ungido e é capacitado por Deus. No Novo Testamento, nós temos muitos momentos. E lá no livro de Tiago, diz: se tem alguém doente, chama os presbíteros e unja com óleo. Então esse é um tipo de unção. Nós aqui, a igreja, quando vamos fazer uma tarefa espiritual, o encontro é uma delas, a gente reúne todo mundo e unge aquela pessoa. Quer dizer, capacita ela para que aquela função que vai ser feita faça bem no poder dele. Nós ungimos obreiros, pastores com unções permanentes. Davi, o Senhor escolheu. A Bíblia diz que Deus escolheu segundo o coração dele. Davi tinha um coração. Nós, os teólogos, os pastores, os pregadores, a gente imagina o que é que Davi tinha, o que é um coração segundo o coração de Deus. Eu imagino que segundo o coração de Deus é um homem que nunca tirou Deus do lugar de Deus, porque vacilar, esse cara era um vacilão, errou demais. Se você comparar Saul com Davi, o primeiro rei, Saul não errou nos erros de Davi, mas Saul desobedeceu a Deus, não foi obediente à orientação de Deus, Deus o rejeitou. Davi jamais desobedeceu a Deus, ele pecou contra a santidade, mandou matar, adulterou, fez muitas coisas. Eu sempre digo que todos os pecados contra a santidade de Deus são perdoados. Pecado contra a autoridade de Deus jamais foi perdoado. Cuidado, não é medo, é registro da história. Lúcifer se rebelou contra Deus, saiu do céu. Adão e Eva rebelou-se contra Deus, saiu do paraíso. Deus botou o anjo lá para ele não entrar. E assim foi. O rei Saul, Acabe, Sansão, muitos homens na Bíblia rebelaram contra a autoridade de Deus e não encontraram mais um lugar. Pecar contra a santidade tem muito prejuízo, mas é um pecado com uma conotação terrível, mas não diz quem é seu coração. Às vezes os pecados morais
tem mais a ver com a fraqueza do que com o caráter ou com a desobediência a Deus. Fuja dos dois. Seja submisso e obediente e seja santo. O que não é santo atrapalha o que Deus quer fazer na terra. Esse homem que Deus ungiu, o profeta esteve lá ungindo, algo começou a acontecer na vida dele. E eu estou aqui para dizer hoje, eu não vou lhe ungir com óleo, mas a unção de Deus, que já está dentro, eu creio na maioria de todos vós aqui, no mínimo 95% de vocês, essa unção está dentro. O Espírito Santo já mora dentro de nós. E eu desejo que você desfrute desse poder, dessa capacitação. Por quê? Quando o Espírito Santo desceu, Jesus diz assim, que deviam esperar o Espírito Santo descer. Ele diz assim, esperem em Jerusalém, Atos 1:8, e vocês receberão poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa unção já está dentro de nós, essa capacidade para falar das coisas de Deus, aleluia, ela já chegou. Se Jesus entrou na sua vida, essa capacitação está aí. E eu quero caminhar com você como essa capacitação funcionou na vida de Davi, e ela funcionará na vida de todos nós. Amém? 1 Samuel diz, logo depois que Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Irmãos, quem tem comando sobre todas as coisas é Deus. O Senhor retirou dele, e todo homem sem Deus, se ele não tomar cuidado, a opressão chega. E os funcionários de Saul, lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, que nosso soberano mande esses teus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam, encontre alguém que toque bem e o traga até aqui. Um dos funcionários respondeu, conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem uma boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem, que enviasse Davi seu filho. Irmãos, versículo 21 diz que Davi se apresentou a Saul e passou a trabalhar para ele. E todas as vezes que o espírito maligno via, bastava Davi tocar a harpa e aquele demônio ia embora. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno deixava. Davi era um levita, um adorador. Aliás, muita coisa do Velho Testamento, irmãos, Jesus cumpriu. Muita coisa do Velho permanece, e muita coisa não permanece. Nós não adoramos mais a Deus sacrificando animais, mas uma coisa permanece. Atos diz que nós vamos levantar o tabernáculo caído de Davi, a adoração de Davi. Davi era um tangedor, como esse que está aqui tocando. Um tangedor que, pela unção que está nele, onde ele faz, o que ele toca, algo diferente acontece. Israel tinha muitos tangedores. Por que é que foram achar Davi? Porque Davi estava ungido para um propósito. E sem perceber, Deus disse, eu vou te levar para o lugar que um dia tu vais reinar. E chega aquele garoto ungido no lugar que um dia vai ser dele, cumprindo um papel de mero tangedor. A Bíblia diz que Deus se tornou o escudeiro. Ele carregava o escudo do rei. Olha aqui para mim. Se você tem unção de Deus para algo, Deus vai trabalhar com que ela funcione. Ele vai lhe pôr em lugares, em situações, que aquilo que já tem dentro de você vai fluir. Aleluia. Davi não sabia, mas Deus estava enviando Davi para perto daquilo que um dia ele seria. A unção do Senhor, irmãos, capacita e me empurra. E continua mais, irmãos.
Aliás, irmãos, eu já vi isso aqui demais. Eu já vi. Já vi um dia um grupo de levitas parar de cantar e cada um tocou nos seus instrumentos. E a unção do Senhor entrava naquele lugar. Não era o instrumento, era o instrumentista que estava por trás. Lembro de um garoto de 13 anos que foi doutrinado, discipulado com uma mulher que servia ao diabo. E aquele menino veio para nós, para uma das nossas casas de recuperação, e levamos para o encontro. E meus irmãos, era o tempo todo nós expulsando demônio. Expulsava, e ele voltava, expulsava e voltava. E chegou um momento que nós não pedimos a Deus: Senhor, nos dá uma direção aqui. E o Senhor disse: chama um tangedor. Lembro, trouxemos o genro do pastor David, o Gil, debaixo de uma árvore. Expulsamos o demônio e deixamos o Gil adorando até a hora que nós terminamos a ministração, e aquele demônio não voltou mais. Tinha um tangedor adorando a Deus. Tinha unção ali. A unção em alguns louvores, a unção na palavra que é lida. Enfim, diga: Senhor, me unge. A sua fala, o seu trabalho, irmãos, Deus lhe capacitou para aquilo, independente de qual seja a sua profissão. Ela é um instrumento que Deus quer usar. E diga: Senhor, me unge para esse negócio que o Senhor me deu. Eu quero fazer bem feito. Ok? Ele vai lhe ungir. E é importante, irmãos, perceber como essa unção cresce na vida de Davi. Lá em 1 Samuel 16, no versículo 36, a Bíblia diz que vai descrevendo como Golias, o gigante, se apresentou para todo o exército de Israel, desafiando Israel para lutar com ele. Nisso chega Davi. Os irmãos dele eram soldados, e ele chega com a comida que o pai mandou e encontra os irmãos. E ele chega bem na hora que Golias está desafiando o povo de Israel. E Davi logo descobre o que é que ia ganhar quem matasse aquele homem. E no versículo 36, Davi lança uma máxima. Ele diz: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Irmãos, um jovem não mata um leão com facilidade, nem um urso. Mas a unção de Deus na vida de Davi tinha feito isso. Não é que Davi foi treinando. Não, ele ia treinar a matar um gato, um cachorro, depois um... Não, irmão, é um pulo muito grande. Mas Deus, na unção que ele tinha, capacitou para fazer coisas que poucos homens faziam. E nessa unção, Davi agora está diante de um novo desafio, que é ver aquele gigante. E Davi diz assim: quem é este incircunciso? Ele diz assim: a circuncisão é um sinal que todo judeu tem de uma aliança com Deus. É a fimose, é um sinal no corpo que carrega. E lá era muito forte. A circuncisão era para o povo da aliança. E quem tem aliança com Deus pertence a Deus. Era uma característica externa. E Davi diz: quem é esse que não tem aliança? Quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Como eu matei um dia um leão e urso, eu também vou matá-lo hoje e vou dar sua carne para as aves de rapina. Diga comigo: a unção é progressiva. Amém? E depois disso, lá na frente, ele se torna um guerreiro. Um guerreiro. E um dia Deus o estabelece como rei de Israel. Davi se tornou o homem de qual Jesus vem dele. José, o pai de Jesus, vem da raiz de Jessé. Por isso Jesus é chamado do leão da tribo de Judá, vindo de Davi. A unção cresceu, que todos os reinos em todos os tempos
a partir dali, se refere a Davi como aquele que fez como Davi. A unção de Davi cresceu e marcou e marca até hoje. E como diz o livro de Atos, o Senhor quer levantar o tabernáculo caído de Davi. Deus quer levantar uma adoração. Davi é um homem obediente. Obediente quando Deus mandou fazer arca, mandou ele trazer arca. A cada 6 passos ele sacrificava um animal. Um tempo longo para chegar. Não sei quantos animais morreram. Davi tinha um coração obediente. Diga comigo: Senhor, eu quero desfrutar do poder da unção. E eu quero destacar com você 3 maneiras como você desfrutar desse poder, daquilo que já está dentro de você. A gente costuma dizer: se um boi soubesse o poder que ele tinha, nenhuma cerca o prendia. Irmãos, eu sei que nós temos cercas que estão limitando por causa da falta de convicção daquilo que Deus é. Ungido é todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que o Espírito Santo reside. Mas essa unção será crescente na medida em que você caminhar para isso. Então a primeira coisa, a primeira atitude nesse tempo, irmãos, de unção: creia absolutamente que aqueles que nasceram de novo têm unção. Aleluia. O Senhor lhe ungiu. A Bíblia diz em Efésios 3:20 que Deus faz em nós infinitamente mais. Deixa eu abrir aqui. A Bíblia diz assim: aquele que é capaz de fazer, Efésios 3:20, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A primeira coisa, irmãos, creia que tem unção dentro de você. O Senhor faz infinitamente mais além de tudo aquilo que pensamos ou pedimos ou pensamos, segundo o poder que tem em nós. A unção, a capacitação. E olha, irmãos, nós temos que ser igual a Davi. É possível, irmãos, a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, então não aconteceu. É possível que quando Davi foi ungido por Samuel, não teve um momento espetacular, não teve um barulho. A Bíblia não diz, só diz que ele ungiu. Um ato simples, sem emoção, mas um ato de fé. O fato de aceitar Jesus não tem que você ter tido uma experiência sobrenatural. Essa unção está aí dentro. E Ele vai lhe capacitar para algo. Aleluia. A segunda atitude sua nesse tempo, irmãos, os desafios que for vindo para você, se lance para eles. Eu imagino, irmãos, que se fugir, não há como crescer. O que é que Deus lhe disse e o que é que Ele oportunizou? Se Davi dissesse: eu não vou para o palácio, ele não saberia como seria a realidade dele naquele lugar. Algumas situações que nós temos, elas são experiência para crescer. Irmãos, e às vezes, circunstância como essa que vivemos agora do Covid, que não foi Deus que quis, Ele vai usá-la de uma maneira tão forte, que a gente vai achar que Ele planejou aquilo. Deus é expert em usar a circunstância da vida para nos abençoar de uma maneira tão perfeita, que a gente quase chega a dizer que Ele fez aquilo. Deus está usando porque Ele é habilidoso nisso. Mas se lance. Então a segunda atitude sua: creia que as experiências que vão vindo, boas ou ruins, ela é um treinamento dessa unção.
Todos nós, irmãos, trabalhamos para Deus. Se você é comerciante, advogado, cozinheira, se você é costureira, o que você for, empresário, você trabalha para Deus. Diga: Senhor, me capacita aqui, me capacita nesse negócio. Eu quero que a tua unção, Senhor, me faça prosperar, me faça enriquecer, que o Senhor sopre meu nome, que o Senhor me unja, ungido para o negócio, ungido para os dons, ungido, capacitado por Ele, para aquilo que Deus deseja que você seja. E tudo que Ele nos ungiu é para que cresça e se torne grande, para a glória de Deus. O perigo, o risco, é você não dar glória para Ele. Diga: misericórdia. Mas Ele deseja que você seja bom. Então, nós vamos orar daqui a pouco, repreendendo toda a mediocridade. Você pode sonhar e desejar, ter e ser. A unção de Deus vai fazer coisas extraordinárias, que você vai se espantar. Então, a segunda atitude sua: decida crescer, não negue fogo, não fuja, não amarele, não corra. Porque é possível que ali seja onde Deus lhe leva para um novo nível. Veio um leão, veio um urso, veio um gigante. Vai exercitando essa unção, para que amanhã, quando o gigante chegar, você esteja pronto. Aleluia. Se Deus diz que você é evangelista, você tem dom, abre a tua boca quando você chegar. Se você crê absolutamente, Deus tem dom e mandou todos nós evangelizarmos. Vai exercitando isso, vá falando. Deus tem dito que tem dado palavra de conhecimento e sabedoria. Vai entregando ela, vai crescendo. A unção, irmãos, é para crescer. Se você vê um passarinho sentado num fio de eletricidade, cantando, irmão, isso não é unção, não. Isso é coisa normal. Unção é ver uma vaca em cima do fio de energia elétrica cantando. Ali isso é unção. Unção é algo que é acima da compreensão humana. No dia que Jesus ungiu com o Espírito Santo a igreja de Atos, irmãos, todo mundo estava bêbado, esse povo, 9 da manhã, todo mundo entendendo o evangelho na sua própria língua, todos eles como bêbados, ninguém podia entender. E até hoje é difícil compreender as coisas do Espírito. Então, a segunda atitude sua: a primeira é crer que tem a unção de Deus, e a unção de Deus é dada por Ele. A santidade nós vamos buscar, o caráter nós vamos buscar, porque a unção sem caráter é um atestado de óbito debaixo do braço. Você é ungido por Deus, capacitado por Deus. Não brinque, não brinque, porque essa unção que Ele derramou, Ele não vai retirar. Saul terminou morrendo, e todos os outros que receberam unção e não valorizaram ela. Você é de Deus, você tem dono. Como eu disse para alguém ontem: menino, tu não é jumento lá no Piauí, não. Tu tem dono. No Piauí tem jumento. Tu tem dono. Pede a Deus para colocar cabresto e te conduzir. Você tem um propósito. Amém? Então, a segunda atitude sua: a primeira é crer, a segunda é dizer: Senhor, eu quero desenvolver, eu quero crescer nisso, naquilo que você sabe que Deus já lhe deu, que lhe capacitou. Em terceiro lugar, irmãos, mantenha-se humilde diante do muito que Deus vai lhe entregar. Talvez as pessoas não saibam, as pessoas, por que Deus escolheu Davi, irmãos? Não sei. Mas, irmãos, o coração de Davi era ensinável. Muita coisa que nós aprendemos com Davi. No dia que a repreensão chegou, Davi não fugiu dela. No dia que o Natan chegou para dizer que ele tinha errado feio, no dia que ele foi apedrejado por causa, ele também não revidou. A terceira atitude sua: mantenha-se humilde. O canteiro aonde se planta a grandeza é a humildade. Seja humilde. O terreno aonde se planta a grandeza
em todas as áreas, é a humildade. Seja humilde com aquilo que Deus vai lhe dar. Muita gente, o Senhor entregou riqueza, ou dons, ou habilidade. O Senhor ungiu, o capacitou, lhe deu uma inteligência fora do comum, uma habilidade. E essa pessoa não deu glória para Deus. A Bíblia é tão forte, irmãos, que o Herodes, o filho daquele que mandou matar todos os meninos quando Jesus nasceu, o filho dele, que ficou no lugar dele. A Bíblia diz que um dia ele deu um discurso extraordinário, todo mundo ficou impressionado. Foi Deus que deixou ele dar aquele discurso lindo. E ele não deu glória para Deus. E Deus o matou, os vermes o mataram. Irmãos, a unção do Senhor é um privilégio, saber que Deus nos capacita. Amém? Nós vamos preparar humanamente, mas quem dá a vitória é o Senhor. A Bíblia diz que uns confiam em carros, em estruturas, em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. É na unção do Senhor que nós vamos fazer a diferença. Você pode dizer amém? Diga comigo: eu vou desfrutar da unção do Senhor. Você vai desfrutar desse poder que está dentro de você. E irmãos, não tem outro caminho para nós. Nosso caminho é a santidade, para que tudo que Deus tem planejado para nós possa acontecer. Pare de dar desculpas, pare de fugir, porque essa unção foi derramada em todos aqueles que creem. A igreja de Jesus, ela trabalha com sobrenatural. A igreja de Jesus é um organismo vivo. Nós vamos crescer nessa unção para a glória de Deus. Aleluia.